Opa, eu sou o Sunset e bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, obra nova aqui no canal. 2026 tá trazendo novidades. E tanto esse como o próximo vídeo vão ser dessa mesma obra. Então fiquem aí com a primeira parte. E se ajeita na cadeira, tá? Porque a obra é boa. Bora pro vídeo. O jogo do Aether World foi lançado 10 anos atrás como um simulador de namoro voltado para o público feminino, mas acabou tendo uma quantidade significante maior de jogadores homens, pois permitia que os usuários jogassem com uma variedade de personagens, começando com os fáceis, mais eficientes e indo até os muito difíceis, mais ineficientes. E entre eles havia um personagem lixo, especialmente conhecido por seu nível de dificuldade e características terríveis. E teve um pervertido que jogou com esse personagem durante 10 anos. E quem melhor pra ser esse cara? O nosso prota, não é mesmo? Então, bora. Então ele tá se perguntando se deve começar. Ele, o jogador, Baek e o CEO. Então vemos que o nosso protinha tá tomando aquele café da manhã e dá uma olhada nos posts de um fórum. E tem gente reclamando pra cacete nesses posts. Porra, deve tá uma merda o jogo. Ficou pronto se pensando se é uma atualização ou algo do tipo. Então lá, jogo de merda, o que há com esse dragão aleatório? Meu personagem foi excluído. Então o cara se impressiona um pouco e fala, ué, um boss final e um simulador de namoro? Pensei que o jogo terminaria quando você ficasse com uma dos personagens. E alguém tá comentando lá, pessoal, não dá pra derrotar esse boss. Esse merdinha de dragão demoníaco sombrio tem 99% de resistência mágica como passiva. Como caralhos eu devo matar essa coisa? Com certeza deve ser um bug. Ou é aquelas coisas que os devs colocam desbalanceadas no jogo. Então esse aparentemente é de uma ranker famosa que tá falando isso. Então ranker normalmente nos jogos são aquela rapaziada viciada que, sei lá, só joga. E o prota fica, um boss final, né? Bom, não faz sentido ter um monstro com poder de anular magia em um mundo mágico, né? Mesmo se for um bug, as pessoas estão dizendo que os personagens delas estão sendo excluídos. E a gente consegue ver o dragão demoníaco sombrio, a 13ª lua da noite negra. E vamos pra historinha do negócio. No Aether World tem uma organização parecida com um culto chamado de Humanos Demoníaco Sombrio. E o objetivo deles é ajudar o outro mundo, chamado Persona Gate, e tomar este mundo. E quando eles finalmente conseguiram conquistar esse objetivo, o dragão demoníaco sombrio apareceu. E Proto se pergunta se realmente 90% do continente foi tomado pelo Persona Gate. E até agora ele só ligava pro PVP do jogo e nem ligava pra historinha que tinha. Porém o plot final ficou uma bagunça. E pensa que não é como se ele pudesse evitar uma luta contra ele. Falando que vai dar uma chance, logando no jogo. E o jogo pergunta, você vai lutar contra o dragão demoníaco sombrio? E ele já vai no dedinho sim, falando que ele vai mostrar as skills que ele aprimorou nos últimos 10 anos. E assim, ele já tá de frente com aquele bicho, todo pequenininho. Ele diz que se ele fosse explicar o seu personagem, Baek eu sou, ele é o único no jogo inteiro que não consegue usar magia. E basicamente, ele é o pior do que um figurante, caramba. E é claro, ele pode sim usar magia, porém só uma. E o dragão já prepara pra atacar, que não tá aí nem aí pra explicação do personagem não, ele só quer tacar magias de sombra. Então o prota vê ela se aproximando, porém dá um sorrisinho perverso e já se teletransporta, dizendo que ele pode usar apenas esse feitiço. Nome da obra, o gênio do teletransporte. Acho que faz sentido. Então ele consegue se esquivar daquela magia, aparentemente deu certo. Então ele continua dizendo que o feitiço de teletransporte do Baek eu sou permite que ele viaje aleatoriamente uma distância de 3 a 10 metros rapidamente. A direção do teletransporte é aleatório, então se ele não controlar bem a distância, vai morrer imediatamente devido à velocidade do impacto. E além disso, o tempo de recarga e a quantidade de mana gasta são ridículos. E também há uma penalidade que impossibilita dele se mover por 2 segundos após o uso da skill. Entretanto, Baek eu sou masterizou o uso do teletransporte e ele pode controlar para qual direção vai. Caramba, lá, ó, que merda. E assim como a distância, ele também consegue anular a penalidade. Beleza, aqui ficou interessante. O maluco que teletransporta pra tudo que é canto, sempre ter penalidade, consegue controlar, fica um pouquinho roubado, vai. Fica um pouquinho roubado. Mas não tem
depende das outras magias que tem no jogo também, né? E diz que não gasta mana, já que ele nem possui status de mana. Ok, ficou mais roubado ainda. Não gasta mana, teletransporte infinito. Roubado. E ao contrário dos outros feitiços, o teletransporte não era nada mais do que uma habilidade de movimentação. E assim a gente vê ele desferindo um golpe que aparentemente atravessa o dragão. Então ele olha muito B10 pra trás. E uma mensagem aparece: você derrotou o boss final. 13ª lua da noite negra. E ele pensa: ué, o quê? Foi isso? Eu realmente matei ele? Sei que eu estava montado de itens, relíquias ancestrais, mas ainda é um personagem lixo. Bom, isso é ótimo, né? No final das contas eu consegui. Vou contar pra comunidade que eu matei o dragão demoníaco sombrio. E assim que ele clica pra fazer o post, aparece uma mensagem: como o final errado foi alcançado, 90% do Aetherworld foi destruído. Repetidas vezes. Eles se perguntam o que tá rolando. E aparece: entretanto, você foi quem chegou mais perto de alcançar o verdadeiro fim. Por favor, chegue ao verdadeiro fim. E ele começa a ser absorvido por algo. E bom, sumiu, né? Já tá dentro do PCzinho. E a gente já consegue ver o nosso Protinha deitado, que tá com a dorzinha de cabeça, perguntando o que foi que aconteceu e aonde é que ele tava. Assim, notando um espelho. E ele vai direto se olhar lá. E assim percebe que essa aparência era de Baek Yoseo. E aparece aquela telinha do sistema dizendo episódio 1, escape da perseguição. E então ele lembra que essa é a quest do prólogo do Baek Soul. Mas ele tá ferrado, né? Ele fica desacreditado disso, colocando a mão no bolso e aparece uma carta dizendo que esse é o certificado de entrada na Academia Stella e que era difícil de acreditar, porém esse definitivamente era o Aetherworld. E ele coloca a mão na cara e pensa: e eu tinha que ser justamente o Baek, pô. Porém ele já se coloca no lugar, falando que tem que pensar racionalmente sobre isso, e aquela voz disse para chegar ao verdadeiro final. Mas pelo que ele sabe, esse jogo não tem um fim verdadeiro, e tem apenas múltiplos finais. Então ele meio que entende algo e fala: espera, será que ninguém chegou ao verdadeiro fim nos últimos 10 anos? Merda, isso não é hora de pensar nisso. Se não me falha a memória, logo depois do Baek acordar, as pessoas perseguindo ele, e já olha pela frestinha onde tem um monte de gente do lado de fora, perguntando pra onde aquele filho da fruta fugiu. Então ele já se esconde e pensa: droga, eles realmente estão aqui, azedou pelo frango. Então o cara nota uma estrutura e fala: tem uma cabana ali, revistem ela. E o Baek pensa: e agora? Tem um limite do quanto eu posso evitar eles, mas também não posso lutar contra eles agora. O que eu devo fazer? E aparece de novo a telinha do sistema. Você pode usar a skill teletransporte. E o Proto foi meio burro aqui, que ele pensa: ué, eu posso usar o teletransporte? Não é a única coisa que esse cara podia fazer. O louco, Protinha viajou em teletransporte, um flash pra frente. Como um corpo sofrendo da síndrome de vazamento de mana, Baek Yosou, que não conseguia acumular mana em seu corpo, tinha apenas essa esperança de volta ao presente. A gente vê que ele tá olhando pra tela do sistema, vendo que essa habilidade é de classe D e sua distância máxima é de 9 metros, com uma carga máxima, e a recarga demora 3 segundos. Então ele pensa: você tá me dizendo que eu posso usar o teletransporte agora? Porém ele começa a ouvir os passos chegando, e não há muito tempo de ficar pensando no que fazer não, dizendo que ele já não tinha mais tempo sobrando, e a única coisa que ele poderia fazer era tentar. Então aqueles caras já estão em frente à cabana. Então aqueles caras olham pro lado e acabam encontrando o Protinha correndo, chamando correrem atrás dele, pra não deixar ele escapar. Então essa é a primeira parte do tutorial: evite os perseguidores usando o teletransporte. E ele pensa: meus perseguidores que usam botas mágicas são muito mais rápidos do que ele, e além do mais, o único jeito dele escapar com sucesso é usando o teletransporte. E já pensa em se acalmar, já que ele fez o teletransporte inúmeras vezes, e que o time está gravado na sua memória muscular. E os caras continuam perseguindo, sem dar brecha. O Pro tá pensando que eles já vão alcançar ele, e que a maior desvantagem do teletransporte é que se o usuário falhar em controlar a distância, ele pode colidir com o objeto e morrer. Contudo, não tem muito o que fazer não, né? O cara já tá prestes a passar uma espadada nele. E diz que quando ele usa a magia, o bagulho é diferente, ativando o teletransporte no último segundo. E assim ele pensa: consegui? Os caras, ué,
aquilo foi um teletransporte? Ele é um mago? E o cara já vira pra eles falando pra eles não vacilarem, que depois de usar o teletransporte, o usuário fica paralisado por 2 segundos. Então, na verdade, isso era bom pra eles. No entanto, ele olha e fala, ué, aquele desgraçado ainda tá se mexendo? E o Proto tá, com cuidado, com muito cuidado, tenho que usar o terreno irregular ao meu favor. Eles não são capazes de chegar ao próximo episódio. Então, passam 3 segundos e ele ativa o teletransporte novamente. E o cara tá pensando, usando o teletransporte nesse terreno? Esse cara é maluco por acaso? E já vira falando, pessoas que conseguem usar magia, venham pra frente, ataque aquele desgraçado à distância. Então já aparece os 3 superpoderosos. O Pro tá pensando, eles estão tentando usar magia, é? E assim começa a segunda parte do tutorial, que é para que ele use o teletransporte para desviar das flechas mágicas voando em sua direção. E que no jogo você pode ver tudo de trás de você, já que é um monitor, né? Então ele pôde desviar tranquilamente. Afinal... Mas nesse caso, ele tá jogando em first person, né? Primeira pessoa, POV. Então fica um pouquinho mais complicado. Então é dito que a skill Síndrome do Vazamento de Mana está sendo usada, e que habilidades derivadas da Síndrome do Vazamento de Mana, Sexto Sentido e Aceleração Cognitiva estão sendo usadas. E assim ele consegue ter meio que uma percepção espacial, ajudando e facilitando para que ele consiga desviar daquelas flechas. E assim, ativando o teletransporte novamente, escapando de uma puta uma explosãozinha de mana. Ai. E ele não para de correr de jeito nenhum, dizendo que agora é a última parte. Parte 3 do tutorial. Atravesse o Canyon usando um teletransporte. E pensa que o único jeito de atravessar é controlando a distância do teletransporte perfeitamente. Então ele se encontra com alguns magos que estão de passagem e escapa. E esse é o fim do tutorial. E que para passar essa parte, ele tem que cancelar a habilidade de teletransporte em 0.1 segundo no momento perfeito. E que se ele falhar uma única vez, ele morre bem ali. E como tem mais capítulos, eu acredito que ele não morreu. Desculpa dar esse spoiler pra vocês. Então ele calcula, dizendo que há cerca de 20 pedras flutuantes. E que em 0.1 segundo é mais fácil de falar do que de fazer. E que tipo de maníaco alucinado fez um tutorial assim. Entretanto, para ser sincero, isso é realizável. E o problema é aqueles malucos atrás dele, que gritam, ele tá bem ali! O Pro tá pensando que eles estão muito mais perto do que ele esperava, e que a distância entre eles é de cerca de 100 metros. E parece que o método mais provável dele sobreviver é matando todos eles. Que é isso, Protinho? Não é você que não faz merda nenhuma? Então ele se mexe e fica meio que escondido, dizendo que até mesmo ele acredita que isso é loucura. E até ele mesmo tá aqui desconfiado, falando, como que eu ouso pensar que posso fazer isso quando já estive em uma luta adequada anteriormente? Porém, na realidade, não tem nenhuma regra que diz que ele tem que seguir cegamente o sistema do jogo. E o pensamento de matar alguém não incomoda nem um pouco. Então ele se mostra pra eles. E o cara fala, é ele, peguem esse maldito agora! E todos já partem pro ataque. Então o cara já tá com um olharzinho meio maléfico, falando, você ousa nos enfrentar completamente sozinho? Idiota, você tá morto. Então ele já calcula rapidão a distância do alvo de 8,7 metros e teletransporta e já aparece na frente dele, finca a espada no peito do maluco. E ele diz que o sentimento é claro, de sangue escorrendo pelos seus dedos, porém ele não sente nem pingo de culpa. E já passa a espadada no pescoço do moleque, falando que até porque só os matou pra sobreviver. Já deixando aquele cara caído, já dando uma ombrada naquele cara pra atrapalhar os outros que estão ali atrás. Porém, pra quem pensou que ele ia matar e já ia sair para cima de todo mundo, metendo uma espadada em todos, tá muito errado. Ele se vira e corre. Afinal, 3 segundos, né, rapaziada? E o cara tá, não deixem ele escapar, custe o que custar. E ele pensa, eu lidei com um deles, mas o próximo ataque não vai ser fácil. O que eu faço sobre isso? E pensa, mas por que tá tão quieto? Eles decidiram não perseguir ele? No entanto, assim que ele dá um pisão na pedra, ele olha e fala, não, eles não desistiram. Ele pergunta se eles estão usando magia de novo, e se ele deve desviar. E assim é dito e feito, o cara tá conjurando uma magia de chão. O cara mandando ele disparar agora. E assim, várias
as bolas de chamas vão pra direção do protagonista. Fica meio que cercado. Com ele pensando, droga, por que esse feitiço é tão merda? E já olha pra um galho e usa sua habilidade de teletransporte pra escapar. E o cara, vendo que ficou tudo destruído ali, dá um sorrisinho falando bem feito pra ele, por ter sido tão arrogante e contra-atacar. Porém, depois que a fumaça baixa, ele não vê nenhum resto mortal do Protinha. Ele pensa, ué, o que aconteceu? Ele não tá ali não? E nesse mesmo segundo, o nosso prota já tá em cima dele, usando a habilidade de teletransporte. Dizendo que uma das peculiaridades do teletransporte é que ele mantém o mesmo momentum antes e depois de usar. Momentum é física. Eu tava me mexendo, indo correndo pra frente, eu teletransporto, eu ainda vou estar me movendo pra frente, é mais ou menos isso. E assim ele desfere um ataque naquele maluco. E todos estão, o que tá acontecendo? E o cara já cai duro no chão. O Prota tá pensando que agora só restam aqueles caras ali. E que ele precisa acabar com isso antes que os dois que ficaram pra trás os alcancem. E o cara tá... Que garoto estranho. Ele tem uma velocidade de reação estranha pra quem é um mago. Se perguntando quem diabos era ele. E ele pensa, minha velocidade de reação é mesmo mais rápida do que a maioria dos jogadores profissionais. Mas isso é apenas quando estamos falando sobre jogos. Dizendo que ele não pode ficar só desviando dos ataques deles pra sempre. Especialmente num alcance tão próximo. Já partindo pra cima. E o cara já se empolga falando, eu já entendi o seu estilo de luta. Tudo que esse garoto usa é o teletransporte e uma adaga. Contanto que eu me proteja o meu rosto e pescoço, aquela adaga não vai nem sequer me arranhar. E começa a gritar, mandando o garoto vir com tudo. Já preparando uma habilidade chamada Onda de Gelo. E o Prota contra-ataca, usando a única magia que ele tem. Vocês acham que fosse uma magia diferente? Não, é teletransporte mesmo. Então o cara usa a habilidade e pensa, certo, eu peguei você, agora vamos ver o seu rosto enrugado de dor. No entanto, a habilidade que ele usou não foi pra atacar esse cara, e sim o outro idiota que tava do lado. E ele passa a peixeira no pescoço. Então o cara fica, droga, mais cedo você continuou fugindo como um rato que nunca lutou antes. E agora? Que o Pratinha já vira dizendo, mais cedo? Sim. Obrigado por me ajudar a melhorar nisso. O cara já xinga ele de pirralho. Pegou pesado. Só porque nós pegamos leve com você, vou matar você dessa vez. E o Prota não tá nem aí, parte pra cima de novo, preparando aquela lança e arremessando contra aquele cara. Ele diz que usar o flash para frente lhe coloca em risco de ser contra-atacado. E o cara pensa, ele tá tentando fazer que eu me defenda jogando uma lança pra então me atacar na lateral, não é? Não vou deixar você fazer do seu jeito. E já parte aquela lança em duas. E pensa, certo, agora eu só preciso atacar ele enquanto ele está do meu lado. E assim que ele olha pro lado, não tem ninguém. Ué, e ele pensa, não é possível. E é recebendo uma adagada no peito. E assim aparece o sistema dizendo, episódio 1, escape dos seus perseguidores acabou. Então aparece que ele recebeu XP. E o projeto Constellatio prometeu recompensas adicionais por desenvolver uma história única. Com o Prota extremamente cansado, sentado no chão. O coitado tá exausto. E ao olhar pro lado, ele vê aquele corpo todo ensanguentado. E pensa, certo, isso não é um sonho. Meu primeiro teletransporte, minha primeira batalha e meu primeiro assassinato. Eu matei uma pessoa pra sobreviver. Uma não, né, Prota? Várias. Então ele já se levanta, falando que ele vai sair desse lugar agora mesmo. Porém, ele olha pra trás, dizendo que embora isso deixe ele com gosto amargo, ele tem que ser realista, já que ele não tem dinheiro. E assim ele saqueia aqueles corpos. E que ali havia em torno de 2 milhões de créditos. E que agora o problema era atravessar aquele penhasco. E assim ele olha pra frente e nota algo, com alguém gritando, tem mais alguém aqui? Por aqui! Com o Prota pensando, esse é o grupo de magos que aparece no tutorial, não é? E ele grita apontando, eu estou aqui! Eu tô aqui, pelo amor de Deus, me leve embora! E o cara tá, não tem nenhuma ponte por perto! Você por acaso consegue passar? E o Prota grita, sim! Daqui eu me viro, dou um jeito! E o cara tá, vamos esperar, já que ele disse que consegue atravessar. O cara pensando, mas pra ele atravessar esse penhasco, ele precisaria ser um cavaleiro de 3ª classe. Aquele garoto consegue fazer algo assim? E o cara tá, eu tenho certeza. No entanto, assim que ele olha, ele já vê o nosso Prota tepando pra cá e pra lá, usando diversas vezes aquela habilidade de teletransporte. Chega, aparece um desenho no céu. E o cara se pergunta, isso por acaso é um tipo de magia de salto? E alguém fala ao fundo, não, é o teletransporte. E é uma garota de cabelos azuis.
E o cara tá, isso é um teletransporte? Mas no teletransporte você não é nem capaz de controlar nem a distância e muito menos a direção. E como que aquilo era possível? Então ele olha novamente e vê, essas duas pessoas estão com o garoto? No entanto, um deles já prepara pra usar a magia de chamas em direção ao protagonista. E o cara grita, ei, cuidado! E o prota percebe que ele tá na merda, usando o teletransporte novamente. E pensa, eles estavam com o mercenário de antes, né? Isso é perigoso. E o tempo de espera do teletransporte é de 3 segundos. Desviar de todas essas magias não é possível. Eu preciso ir até uma próxima pedra flutuante a pé. E assim o cara tá ativando outra magia que passa tinindo da cabeça do protagonista, que perde até cabelo, coitado. Porém, esse ataque acerta também a pedra, que faz ela se romper. E o prota percebe que ele vai cair. Ele não tem muita chance do que fazer não, e pensa que todas as pedras flutuantes estão distante dele, e que ele espera que ele possa usar alguma delas, ativando o teletransporte extremamente desesperado. E com isso ele consegue se aproximar de uma pedra e agarra aos poucos, pensando, bom, sobrevivi. No entanto, ele olha pra trás e tem uma puta de uma magia de fogo e fala, talvez não sobrevivi não, pensando que agora ele iria morrer. Porém, em meio a esse ataque, alguma outra magia é utilizada, fazendo com que aquela magia de chamas não alcance o protagonista. E ele pensa, o que foi essa magia? Uma lança mágica envolvida por relâmpagos? Tem alguém com esses dois atributos mágicos no tutorial? E além disso, o lançador calculou precisamente a trajetória sem desperdiçar mana. Quem poderia ter feito isso? E é óbvio que aquela maguinha que tinha cara de ser poderosa que fez isso. E o prota já olha pra ela. E aqueles dois mercenários tão impossível e já se viram metendo o pé. O prota pensando, bom, acho que eu sobrevivi de qualquer forma. E assim consegue terminar de atravessar. E chegando do outro lado, ele já vai falar com aquela pessoa que salvou ele, falando, então, obrigado por me salvar agora há pouco. Com ela já se virando e falando, eu não fiz isso pra receber nenhuma gratidão, então não se preocupe com isso. O prota, então tá, né? Falando que ela tem a voz mais bonita que ele já ouviu em sua vida, mas que parece que ela é difícil de se aproximar. E olhando pra trás, ele diz, embora que eles sejam conhecidos como os bandidos que saqueiam vilas próximas, na realidade, muitas das suas atividades são realizadas pelo culto do demônio das trevas. Porém, isso acaba ali, que no momento em que ele escapou do penhasco, ele entrou em um território de magos, e humanos demoníacos não vão ser capazes de o perseguirem por ali. E sem mencionar que eles sequer sabem quem ele é. E assim, a mensagenzinha do sistema aparece, dizendo, inscreva-se na Academia Stella. O prota tá pensando, esse é o segundo episódio? Bom, não parece que vai ser difícil. E ele já tem um choque, falando, como que eu deveria ir pra escola com essa idade? Isso vemos que aquela carruagem continua a trotar por aí. E já anoitece. O nosso prota que tava cansado, pega no sono. E assim ele sonha. Mamãe, quando eu crescer eu quero ser um mago. E ela já diz, eu acredito em você. E o seu? Ele diz, o livro de magia de segunda mão que a mamãe e o papai trabalharam tanto pra me dar. Eu vou estudar muito e deixar os meus pais orgulhosos. E o bichinho chega, estudou tanto que dormiu na cadeira, ó, coitado. E vemos a mãe, doutor, você acabou de me dizer que meu filho tem a síndrome do vazamento de mana. Com ele pensando, não, isso não pode ser verdade. E o prota tá meio que acordado nesse sonho, pensando, essas são as memórias do Baexeu? Ou minhas memórias? E já acorda, uou, ele agora é Baexeu. Acho que ficou claro nesse trecho. Então ele percebe que já é de manhã. Com o cara falando, tu acordou, eu tava preso a te chamar. Vamos chegar em Lesoisha, a cidade satélite de Arcânio em breve. Falando que eles vão fazer uma pausa por ali. E o prota já tá se espreguiçando. Aquela maga olha pra ele. Ele percebe isso. E assim que ele olha, ela já desvia o olhar, pensando que ela é muito fria. No entanto, as coisas estão indo bem. Estava preocupado à toa, aparentemente. Dizendo que a magia existe no Aetherworld, mas em cidades seguras, trens e navios voadores, assim como buracos de dobras, são utilizados para fazer viagens longas. Dizendo que eles estão indo para Lesoitia para embarcarem em um barco voador também. E que Lesoitia está no caminho para Arcânio. E o verdadeiro episódio começa lá, a cidade da magia. E que existem torres de magia renomadas, bem como ordens de cavaleiros mágicos e 5 academias prestigiadas em Arcânio. E a academia com os magos mais poderosos e os alunos mais habilidosos é a Academia Stella. Então tu tá indo pro lugar errado, Pratinho. E ele pensa, por isso Stella é cheia de gênios e nobres de todas as partes do mundo. E ele ainda não entende como Baek Yasuo conseguiu ser admitido naquela academia. Sei lá, uma
aposta no truco, faz muita coisa. Então ele nota que ele ainda não checou suas habilidades. Ele pensa, sexto sentido e aceleração de detecção, eu já teria morrido se não fosse aí, né? E que a maldição que lhe impede de acumular mana dentro do corpo é a síndrome do vazamento de mana, e a maldição permanente que Bayek e Youseu têm. No entanto, isso permitia que ele detectasse mana ao seu redor com o seu sexto sentido, e também permitia que ele percebesse qualquer ataque vindo em sua direção, mesmo que estivesse olhando para outro lado. E a aceleração da detecção permitia que ele visse as coisas como se o tempo desacelerasse, e que se tivesse uma ameaça e um ataque vindo em sua direção, ele é mais rápido que a velocidade que um humano pudesse detectar. Ele pensa que é uma habilidade essencial para Bayek, porque ele não pode usar mana e também não pode usar sexto sentido por muito tempo, pois consome o poder da mente, e por isso tem consequências enormes após o uso. E agora ele vai atrás dos status, e aparece força, 1 estrela 59%, agilidade 1 estrela 81%, resistência 0 estrelas 97%, sensibilidade 1 estrela 97%, vigor 1 estrela 51%, poder mental 1 estrela 43%, mana XP restante 10, e todas suas skills são teletransporte, e a característica é a síndrome de vazamento de mana level 1. Ele pensa, não é normal para os estados iniciais, já que Bayek originalmente tinha a sensibilidade muito baixa, mas parece que isso tirou parte das estatísticas do personagem que ele criou. E no Etherworld não existe apenas um nível, mais um para cada status. As habilidades em forma de níveis e status em forma de estrelas. E o nível máximo de status é de 9 estrelas, mas é essencialmente impossível de alcançar, pois ele jogou esse jogo por mais de 10 anos, mas o maior número de estrelas que ele conseguiu foi 8 em vigor e sensibilidade, e diz que ele deveria investir em sensibilidade por enquanto, para melhorar o seu sexto sentido e sua velocidade de reação, e que ele pode aumentar o seu vigor e flexibilidade de outro jeito. E assim está feito. E que o problema agora era vazamento de mana, e que se ele não resolver isso, não vai viver por muito tempo, e que ele precisa evoluí-lo para segredos da natureza, o mais rápido possível. E o meio para fortalecer a síndrome do vazamento de mana está na Academia Stella. Isso significava que ele não tem outra escolha além de ir pra lá. E pensa, eu já nem queria ir mesmo, poderia ter alguma coisa pra me ajudar daqui, né? Então ele nota que ele perdeu algumas notificações, falando que ele não havia visto isso. No entanto, o cara já chama ele falando que eles já estão indo. E o Prota só aceita, falando que vai ver aquilo mais tarde. E a garota continua olhando pro nosso Protinho. Então já estamos naquele barco voador estilosíssimo, muito louco. Então o anúncio é tocado, dizendo que eles estão partindo para Arcanium, e que por favor eles se sentem para sua segurança. Então aqueles nobres snobs estão conversando, e um cara percebe, falando, ei, olha aquele cara olhando em volta como uma criança perdida. Ele nunca voou em um navio voador antes? Um cara dizendo que ele parecia ser um caipira. Ele tá, no entanto, por que a Stella permite a entrada desses camponesezinhos, né? Dizendo, é supostamente a academia mais renomada do mundo, e eles estão sujando as águas com esses camponeses. E o Prota já tá de frente com o maluco, e só dá um suspiro e vaza, falando que crianças são iguais em qualquer lugar. E o cara já grita todo, ei, você tá me ignorando, é? Esse merdinha. Ei, você, pare aí mesmo. Então atrás dele pessoas começam a ficar muito surpresas. E aquele chatoneudo tá, ué, por que diabo eles estão falando tão alto, hein? E assim que ele olha, ele arregala os olhos, e uma garota de cabelos brancos e rosados com um laço aparece. E todos dizem, precisa Bieon. E o Prota já, pera, ele disse Bieon? E essa é Yong Bayon, a Adoleta. A Adoleta é bonita, ficou legal. E olha a delicadeza do rosto dessa princesa aqui. Não é à toa que fez todo mundo ficar de boca aberta. E aquele cara chatão já tá, Vossa Alteza. E ela deu uma olhada tão fria que congelou até o meu dedo aqui que tava no mouse. Então ela passa reto, passando ao lado do nosso protagonista, com ele pensando, então ela é a vilã desse mundo, dizendo que Yongbyon é uma das personagens principais desse jogo, e ela é a protagonista feminina sempre entrando em discussões, e no final ela morre. E não importa qual caminho você escolhe, ela é brutalmente morta em todos os finais. E em outros, ela é intimidada por todos da academia antes de ser expulsa, e em um deles ela passa por algo tão vergonhoso que nunca mais aparece em público. E é como se os desenvolvedores tivessem ressentimentos pessoais e quisessem que ela sofresse, não importa o que acontecesse. Pensando que ele ouviu dizer que ela é muito popular entre os jogadores homens, afinal, ela é muito bonita. E assim ele já leva a mão ao estômago, dizendo que ele
ele deveria comer alguma coisa. O rapaz tá brocado de fome. E assim que ele chega no lugar, ele vê diversas coisas que parecem estar saborosas, até pra mim que tô lendo. Eu tô com fome. No entanto, ele pensa, por que que tudo é tão caro? Já se vira, porque ele vai comer quando chegar em Arcânia. Então algo começa a soar, e é um anúncio, falando que eles chegarão em Arcânia em 10 minutos, e que, por favor, dirijam-se para o primeiro andar. E a gente consegue ver diversas pessoas que acredito eu que vão ser importantes para essa obra, eu acho. Então pronto, dá um sorriso, pensando, está finalmente começando? Bem, de qualquer forma, essa é a minha realidade agora. Vamos fazer isso. E bom, o vídeo vai terminando por aqui. E como eu falei, semana que vem eu trago a continuação. Não vou enrolar muito, deixa aí nos comentários alguma obra que você queira ver no canal. Até uma próxima e tchau!